De Dois Córregos para a International Space University, isso mesmo. Hoje vamos trazer uma figuraça aqui para o Câmera Entrevista. É o Misael Chagas, ele é formado em fisioterapia, só que ele voou muito, mas muito longe, foi parar nos Estados Unidos, está estudando fisiologia aeroespacial. É um papo muito complexo, mas ele vai destrinchar pra gente aqui. Ele tem coisas muito bacanas, muito interessantes, e é um visionário, é um cara que pensa no futuro. E muito bacana, novinho de tudo, 35 anos, Misael. Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, obrigado, querido. Eu que agradeço o convite. Tá passando férias aqui em Jaú, né? Exatamente. Mora nos Estados Unidos, tá passando um tempo aqui. Sim, vim para poder visitar a família e os amigos. E aí veio parar nos estúdios da TV Câmara porque ele tem coisa bacana para falar. Bom, em primeiro lugar, para a gente dar um briefing, para saber do que é que nós vamos conversar aqui durante esse tempo, eu queria que você me dissesse exatamente o que é a fisiologia aeroespacial. Dá uma definição para a gente começar depois, do começo da sua carreira, como é que você foi parar nos Estados Unidos e aonde você quer chegar. Ótimo. A fisiologia aeroespacial, a fisiologia é o estudo do comportamento do corpo. A fisiologia aeroespacial é o comportamento do corpo no espaço. Tá. E aí você fez, então, fisioterapia e acabou indo parar nos Estados Unidos, acabou indo parar na International Space University, que, na verdade, tem sede em Estrasburgo, na França, mas faz curso, ministra curso em vários países do mundo. O que é exatamente esse curso que você está fazendo lá? Bom, a International Space University, todo ano, eles fazem uma parceria com governos de vários países e reúnem vários cientistas do mundo inteiro para poder discutirem suas ideias e terem aulas e workshops com cientistas renomados do mundo inteiro, assim como astronautas. Especificamente esse curso, 2014, foi na Austrália, e além disso eles oferecem bolsas. São 6 bolsas para estudantes do mundo inteiro. E você foi um? Sim, fui um dos escolhidos. De Dois Córregos, foi um entre os 6 escolhidos do mundo inteiro. Exatamente. E aí aí você foi para fazer o curso. Exatamente. E esse curso eu pude entrar em contato com várias pessoas muito influentes, muito importantes da minha área. E lá eu consegui expor minhas ideias, as mesmas ideias que eu tinha desde pequeno, desde estudante de escola pública, aqui em Dois Córregos. Eu já vinha fomentando essas ideias. E eu conversava muito pouco sobre isso. E aí depois eu fui construindo a minha carreira, me formei em fisioterapia e sempre com esse pensamento de fundo. Até que eu consegui conquistar essa bolsa e sentar numa mesa com cientistas da minha área e poder discutir sobre as minhas pesquisas. Tá, e o que é exatamente, qual que é o teu sonho? Qual que é exatamente o âmago da sua pesquisa? Eu sei que você tem 4 linhas de pesquisas. Fala para mim exatamente qual que é o melzinho, como dizia um chefe meu no jornalismo, na IPTV em São Carlos. Qual que é o melzinho? Quais são as 4 linhas importantes de pesquisa que você faz? Isso. Onde você quer chegar? O que você quer saber? A minha principal linha de pesquisa é tentar resolver o problema de perda de massa óssea no espaço, porque a gente já está preparando futuras missões, preparando o ser humano para ir para Marte. Então, o meu principal objetivo é mitigar essa perda óssea nesse caminho que é muito longo até Marte. Tá, vamos então abrir um parênteses para poder explicar para o nosso telespectador essa questão da perda óssea de astronautas, né, que é uma realidade. O que acontece com os astronautas e por que quando eles vão para o espaço, quando vão para essas viagens espaciais? Isso. O astronauta, quando vai para o espaço, pela falta de gravidade ou microgravidade, ele não tem esse estímulo de pressão sobre os ossos e o osso deixa de absorver cálcio para poder manter o osso estruturado. Então, aqui na Terra, depois dos 30 anos, a gente perde osso a uma taxa de 5% por década. Que é a chamada osteoporose. A osteoporose. A gente vai envelhecendo e vai perdendo massa óssea. No espaço, o astronauta chega a perder 2% por mês. E no total de um ano, ele poderá perder até 30% de massa óssea. O que a gente leva anos para perder, ele perde em meses. Ele perde em meses, isso. E o problema dessa perda rápida é a viagem de longo termo, que é justamente onde eu concentro as minhas pesquisas. Então, as possíveis soluções para isso é criar gravidade artificial, mas isso não é tão simples, criar dentro da espaçonave. O que eu estou tentando fazer é criar uma gravidade artificial dentro do cérebro. Eu propus uma teoria que relaciona... Nós temos o sistema do equilíbrio e ele funciona baseado em algumas
densidades e movimentação de um líquido chamado endolinfa. E eu propus que esse líquido, de alguma forma, se relaciona com a força da gravidade. E é baseado nessa minha proposta que eu vou tentar estimular, ou hiperestimular, ou não estimular muito, essa sensação de gravidade, essa posição que esse líquido dá para a cabeça. E tentar mitigar essa perda óssea baseado nesse caminho novo que eu estou propondo. Tá, você induziria ele através de algo que ele vai ingerir ou algo que você vai injetar nele. Ele pensaria que talvez estivesse no lugar onde existe a gravidade. Correto. Você acha que a força do cérebro pode superar, então, a falta real de gravidade, é isso? Porque a percepção, também, parte da percepção da gravidade, ela é uma percepção de estímulo cerebral. Então, o que eu estou tentando é hiperestimular o cérebro para ele ainda achar que está na Terra, mesmo estando no espaço. Nossa, então você está querendo me dizer que o cérebro tem uma força tamanha, então, a ponto de superar a realidade de que ele realmente está sem gravidade, é isso? Seria isso? Espero que sim. Tá, antes de você me falar sobre as outras 3 linhas de trabalho na sua pesquisa, abrir um parêntese, vamos que essa pesquisa seja uma coisa que logre êxito, que a gente torce para que dê certo. Ela pode ser a indústria farmacêutica pode acabar absorvendo esse tipo de experiência e trazer para nós, pobres humanos, para que a gente possa evitar a osteoporose ou retardar, pelo menos? Sim, todo desenvolvimento de pesquisa que nós fazemos para o espaço, ele sempre acaba retornando em tecnologia para a Terra. Nesse caso, sim, isso pode no futuro se transformar num estímulo químico, que pode ser um remédio, ou um estímulo físico, elétrico, ainda não sei como, mas sim, ele pode retornar para a gente em forma de um medicamento, de um tratamento para a osteoporose. Porque todas as pesquisas realizadas, inclusive pela NASA, acabam virando uma tecnologia, se transformando numa tecnologia que de uma forma ou outra, inclusive em tecidos, em materiais, né? Alguns exemplos disso, por exemplo, o óculos de sol que a gente usa, ele vem baseado em tecnologia aeroespacial, porque esses óculos eles protegem contra a radiação ultravioleta, porém deixa passar outros raios. E interessante que isso foi baseado, a gente sempre se baseia na natureza, porque a natureza já evoluiu muito tempo, então ela já trabalhou bastante para a gente. E o óculos de sol, por exemplo, foi desenvolvido como tecnologia aeroespacial baseado em olho de águia. No meu caso, eu estou me baseando no crescimento das plantas em direção ao sol, porque elas têm uma direção de crescimento, uma direção perpendicular em direção ao céu. Tá. Existe uma substância que faz essas plantas crescerem nesse sentido. Então eu estou estudando essa densidade porque eu acredito que ela venha comprovar a minha teoria. Além disso, peixes também. Os peixes têm um sistema labirinto muito desenvolvido. E é nesses dois sistemas, nesses dois modelos da natureza que eu estou me baseando para poder confirmar e estudar a minha teoria. Essa teoria que vai fazer então com que um homem não note, entendeu? Não perceba que ele está num centro que não tem gravidade. Ou que pelo menos contribua para não perder a uma taxa muito rápida essa massa óssea. Tá. Por que você tem 4 linhas de pesquisa? Elas se completam, é isso? Tudo, assim, eu trabalho principalmente pensando na diminuição de massa óssea. Tá. Então, como eu não sei a porcentagem que eu vou poder resolver isso, eu trabalho com 4 linhas. A segunda linha que eu trabalho eu trabalho com estimulação de... Na fisioterapia, a gente já sabe que aparelhos como laser e ultrassom, eles estimulam o crescimento ósseo. O que eu fiz foi adaptar isso numa vestimenta, num aparato que a gente veste, coloca nas regiões que o astronauta mais sofre perda óssea. E quais são? São a parte superior do fêmur e pescoço e a parte lombar baixa. Porque é justamente onde a gente absorve mais a gravidade quando a gente está na Terra. Essas estruturas, as linhas de gravidade passam ali. E eu vou, porque o astronauta ele tem que fazer uma rotina de exercícios de 2 horas por dia no espaço. Isso é muito... toma muito tempo da permanência deles, do ciclo de permanência deles para estudos e para desenvolvimento de tecnologia.
e para manutenção. Esse tempo de exercício é para não ter atrofia, coisas desse tipo? Exatamente. Eles têm que fazer exercícios musculares para poder manter a massa óssea e manter a parte muscular, diminuir a quantidade de atrofia e também manter a parte cardiorrespiratória com um bom funcionamento, porque o coração também tem um funcionamento alterado no espaço. Você estava me contando em off que o coração parece que ele muda de forma, Exatamente. né? Isso ele sai daquela forma de pera e fica redondo. Isso é uma pesquisa nova que acabou de sair, que astronautas de longo prazo, a gente já está percebendo que o coração dele está tomando uma forma circular. Ele tem uma forma de pera, que a gente conhece, por conta da gravidade. Exatamente, porque ele tem que bombear o sangue contra a gravidade. E como não tem, ele tem que fazer uma força em diferente estrutura. E ele está ficando circular. A gente ainda não sabe a implicação dessa alteração fisiológica a longo prazo. Tá. Nossa, que loucura, né? É outro mundo mesmo, literalmente. Bom, essa é a tua segunda linha de pesquisa. Exatamente. Né, que seria, então, uma roupa adaptada para poder, então, ter essa inserção de massa óssea. Correto. Isso também, futuramente, nós temos como trazer isso para a realidade dos pobres mortais? Não? Perfeito. Isso pode virar um tratamento para, por exemplo, em pessoas idosas, em clínicas de fisioterapia. A gente veste esse aparato, enquanto ela anda na esteira, a gente aciona com a medição correta, e aí isso estimula o crescimento ósseo enquanto ele está andando, junto com o exercício. É fantástico, né? Fantástico. Tá, a terceira linha sua de pesquisa? Bom, a terceira linha é uma linha um pouco mais suave. Eu trabalho com o turismo espacial vem crescendo muito, que são o que a gente chama de voo suborbital. Então, eu trabalho com a preparação dessa pessoa para poder ir, uma série de exercícios para eles poderem visitar e fazer um passeio de órbita, justamente para evitar um outro problema que o astronauta tem, que é um problema de hiperestimulação do sistema labirintite. Sei bem o que é isso. O sistema fica um pouco confuso. Então eu preparo, a gente tem a gente consegue reproduzir alguns exercícios de astronauta em pessoas comuns, para ele poder aproveitar melhor o voo dele e não chegar lá em cima, por exemplo, e passar mal e não aproveitar, porque não dá para fazer 2 voos, porque é muito caro e porque o tempo é muito curto. E isso também quando eles voltam, para recuperar essa sensação que eles têm. Algumas pessoas percebem isso, é uma sensação parecida com quem anda de avião durante muito tempo, ou com quem tem no ônibus, né, que as pessoas se enjoam e passam mal. Então a gente tem alguns exercícios para poder prevenir isso. O que também dá perfeitamente para trazer para o dia a dia do cidadão comum. E a quarta linha? Bom, a quarta linha já é um pouco mais visionária, que eu conto com a colonização de Marte. Não sei quando, mas um dia a gente vai lá. Faz parte da natureza humana explorar. A gente está começando agora a sair e explorar o nosso quintal. Então... isso já é Sim. Isso já está acontecendo, né? Já existem esforços nesse sentido. Perfeito. Né? As agências espaciais estão mandando robôs para lá para poder entender como é que funciona o clima e o ambiente de Marte, quanto hostil, quanto não hostil ele é, para poder futuramente mandar o ser humano para lá. Bom, e aí mandando, extrapolando um pouco, digamos que a gente consiga enfrentar esse problema de perda óssea, de efeito de radiação que o astronauta sofre de longo prazo, contando que a gente vai fazer colonização, que eles vão morar lá, que a gente vai começar a desenvolver até a reprodução humana lá. Como que será o ser humano do futuro? Como que a evolução nossa vai moldar o corpo? Como que a evolução vai moldar o corpo baseado na gravidade de Marte? A gente tem esse corpo que a gente tem hoje porque a evolução preparou a gente cresceu contra a gravidade. E lá em Marte é 1/3 da gravidade da Terra. Então o meu estudo o que vai acontecer? Como que será esse ser humano do futuro? Eu estou preparando um algoritmo, a gente chama de algoritmo genético. Eu estou desenvolvendo isso em conjunto com uma universidade da Áustria. Então a gente coloca, é como se fosse brincar de teoria da evolução, do Darwin. Tá. A gente coloca o computador para fazer essas pesquisas. Alguém deve ter feito conosco lá atrás. Alguém deve ter feito isso conosco lá atrás. Isso. E vamos ver o que pode acontecer no futuro. E aí a gente pega um modelo ósseo, faz algumas alterações na gravidade e deixa o computador rodar para a gente, e a gente vê como que vai evoluir
esse osso. E baseado nesse osso, assim como acontece com os dinossauros, Sim. na paleontologia, a gente consegue, que eles pegam e moldam um dinossauro a partir de um osso pequeno, a gente consegue fazer isso com o ser humano também. Então essa é a minha intenção, para saber como que o ser humano, como que o corpo, como que a fisiologia vai enfrentar a gravidade de Marte, como é que ela vai moldar o corpo. Nossa, posso parar um pouquinho para pensar a respeito disso? Não? Que loucura isso, que trabalho maluco. Quer dizer, você está fazendo pesquisas e essas pesquisas todas que você faz, elas têm como objetivo a NASA. Você quer, esse tipo de pesquisa que você faz é para atender demandas da NASA. Não necessariamente da NASA, né? Porque eu venho vindo agora da Agência Espacial Europeia, onde eu apresentei essas ideias para ele. Eu fui a convite do um cientista muito conhecido também, chamado Juan de Dalmau. Ele é o chefe de gabinete de comunicação. E por causa do desempenho que eu tive no curso da Austrália, eles me chamaram para ir para conhecer o Centro de Estudos Espaciais da Agência Europeia na Holanda, para visitar as instalações e para discutir, porque lá eles têm um grupo chamado de Centro de Estudos Avançados, que são pessoas com pensamento visionário e que, por serem assim, já acreditam no outro que vem com pensamento visionário. Então é muito fácil trocar esse tipo de informação. Soa menos ficção científica. Natural. É mais natural. É natural. Isso. É porque eu tô pasmo aqui, né? Para mim tudo isso é muito estranho, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de fazer a apresentação, de discutir com eles, e estou dando alguns passos nessa direção. Inclusive, eu volto agora eu estou indo em setembro agora para o Canadá, no maior congresso de astronáutica do mundo, e eu já estou com um trabalho aceito, que é esse trabalho da parte da vestimenta, desse aparato que a gente vai vestir, o ultrassom e o laser, que eu estou indo para o Canadá para poder expor essa tese minha. Aí onde você busca, você é formado em fisioterapia e onde você busca essa literatura, já que é uma coisa tão nova, tão, entendeu? Ou tem que ser pesquisa mesmo, você tem que trabalhar com o que você tem. Já existe uma literatura para você buscar esse tipo de informação, Misael? Sim, existe uma literatura na área, porém, isso é uma coisa que eu tenho desde criança, essa curiosidade, né? Que vem desde, enquanto meus amigos brincavam de carrinho, essas coisas, eu já discutia com os livros. Eu sempre fui muito questionador. E eu usei essa questão minha, eu moldei essa forma de questionar minha em forma de ciência. Então eu me preparei para isso. Eu fiz um curso de pós-graduação em estatística, eu fiz um curso de mestrado, fui aluno especial de mestrado, eu ainda estava na faculdade, em ciências cognitivas. Depois eu me mudei para Houston, nos Estados Unidos, para poder ficar em volta de tudo que acontece de novo nessa área. Para poder ver se essas ideias minhas, porque eu confesso que em algum ponto eu falei, eu acho que eu estou pirando. Em algum ponto eu cheguei a pensar nisso. Mas aí eu comecei a procurar literatura e descobri que eu não estava tão pirado assim. E também percebi que estava gerando muita coisa nova. Eu tinha muita vontade, era uma vontade intrínseca, um desejo. Eu fazia isso com muita vontade. E não sinto que estou trabalhando, que estou pesquisando. É como se eu tivesse, não sei. E em Houston, eu também continuei me preparando, porque não tem uma literatura específica. A gente tem que se apoiar muito em característica interdisciplinar. Filosofia também tem que também ter. E lá em Houston, eu tive a oportunidade de fazer aulas de filosofia. Eu fiz aulas de antropologia física para poder entender melhor o comportamento do desenvolvimento ósseo. Também fiz psicologia evolucional, porque a gente também estuda a parte psicológica do astronauta, porque quando ele fica preso dentro ali, com 6 ou 10 pessoas, eles presos, confinados ali dentro, comendo uma comida... que daqui a pouquinho ele trouxe para eu experimentar. Ai, que medo que eu tô. Eles têm alteração de paladar, essas coisas, né? Fora a rotina de exercício diária, isso tudo é muito estressante. Então, tem uma parte psicológica envolvida nisso muito importante. E também estudei um pouco de artes, porque os artistas conhecem muito como funciona o corpo. Eles trabalham muito com a proporção áurea, e a gente sabe que a proporção áurea a gente cresce... Existe uma proporção na natureza que ela faz com que a gente cresça baseado num número. Isso é muito interessante. No corpo humano, algumas pessoas já devem estar familiarizadas com aquele homem vitruviano.
E é exatamente baseado nessa proporção. Por exemplo, a falange do meu dedo está na mesma proporção que o dedo está para a mão para o braço e assim sucessivamente. Tá. Da mesma forma com a árvore, do tronco, do galho até a folha. Isso existe uma proporção. Então, e os artistas, eles usam muito isso. Eles têm um estudo muito... Sim, na hora de fazer suas pinturas. Exatamente. E isso também permite a gente entender como que é a evolução estética. Porque o artista, ele sempre está um ponto na frente. Então, eu também tiro elementos da arte, da psicologia, da filosofia, para poder questionar. A gente tem que questionar, porque no final de tudo é muito novo e a gente precisa, são muitas questões. A gente precisa estar preparado para responder essas questões. Não é simplesmente colocar pessoas lá e enviá-los. Entendi. Existe um caso, porque o problema da viagem para Marte, que é a principal linha minha de trabalho, não é a ida, mas é que a gente não consegue trazê-los de volta. Por enquanto não se tem essa possibilidade. Não temos a tecnologia para isso, porque eles vão sofrer muita perda óssea. A gente nem sabe ainda como o corpo vai reagir nessa viagem que dura 8 meses de ida, mas o tempo que a gente tem que esperar as órbitas se alinharem dos planetas para ficar próxima à distância para voltar. Então isso é mais ou menos 1 ano e meio e mais 8 meses, 7 a 8 meses de volta. Bom, é um total de mais de 2 anos. A gente não sabe como que o corpo vai se comportar para isso. Em face disso, tem pessoas que se candidataram à viagem só de ida. Praticamente um suicida. É um herói, né? Praticamente um suicida. E eu tive a oportunidade nesse curso na Austrália de conhecer 2 deles, que já foram pré-selecionados para essa viagem. Esse projeto é conhecido como Mars One, que é um projeto privado, numa espécie de reality show, que vai tentar pagar os custos da viagem. Patrocinado por que país? Por uma empresa, tá. Uma empresa privada. E eles vão tentar trocar esse preço, esse custo de viagem com a transmissão ao vivo de televisão. Conversando com essas pessoas, eu tive o privilégio de entender como que funciona a cabeça de futuros heróis, de pessoas que se doam para a gente, porque eu estudando a fisiologia, eu percebo o astronauta, ele se doa muito para a gente estudar. Assim como, gostaria de lembrar, o Marcos Pontes, o nosso astronauta aqui, o primeiro astronauta bauruense, brasileiro. Marcos Pontes. Exatamente. Ele sofreu e sofre até hoje sequelas de uma viagem para o espaço. E então, por isso que eu acredito, e conhecendo esse tipo de personalidade, eu me esforço aqui para poder diminuir esse risco e essas sequelas deles no espaço. É muito louco, né? Essa conversa toda, esse nível de abstração, porque se quiser tomar uma aguinha, viu? Que estou vendo que você está com a boca meio seca enquanto eu falo. Porque, assim, são pesquisas, obviamente são coisas que estão por vir mesmo, a gente sabe, a gente ouve no noticiário, a gente lê, são coisas que estão por vir. O homem não vai mesmo se contentar em ficar só na esfera do planeta Terra. Isso seria até uma falta de educação, desculpa, com Deus, né? Você não acredita em Deus, mas eu acredito. Seria até uma falta de educação com a inteligência que Deus nos deu, a gente ficar restrito só a esse planetinha aqui. Mas você já parou para pensar que você pode não viver para ver o resultado dessas suas pesquisas? Não. Isso também é de um desprendimento fantástico, né? De uma abnegação até, assim, né? Exatamente. A gente abre mão de muita coisa, inclusive de não poder ver o sucesso do nosso trabalho em nome da ciência, em nome de dar um passo a mais na evolução humana. A gente é um trabalho de formiguinha, né, Misael? É um trabalho de formiguinha, é uma pesquisa que vai fazer parte de uma outra, que vai impulsionar a outra, que lá na frente, né, você vai poder ter... A gente começa, eu entendo que é assim, muito abstrato, parece que está muito distante, mas conhecendo os lugares que eu tive visitando, não está... Que nós vamos ver as fotos daqui a pouco? Exatamente. Tá. A gente não está tão distante disso ainda. A gente depende, a ciência não depende só de vontade do cientista, a gente depende da vontade de político, de investimento e de parcerias agora entre países, né, que a Agência Espacial Europeia é um consórcio de 20 países, né? Então a gente é muito dependente disso. Entendi.
Você quer mostrar as fotos agora ou você quer fazer um pequeno intervalo para a gente mostrar? Vamos fazer um intervalinho e a gente volta então daqui a pouco mostrando os locais por onde o Misael passou, o nosso fisioterapeuta de Dois Córregos. Falar um pouquinho depois da infância dele também, e depois a gente também vai experimentar algumas coisas que ele trouxe aqui, que são apetrechos utilizados pelos astronautas. Só para fechar esse bloco, essa questão do turismo a Marte é uma coisa para daqui quantos anos, assim, você acha? O turismo para Marte, a gente não... Isso está muito longe. Tá, mas assim, daqui quantos anos você... O suborbital e o turismo para a Lua, eu acredito que nos próximos 20 ou 30 anos a gente já consiga. A gente já foi feito agora o primeiro teste da Spaceship One. Ela já consegue fazer voo suborbital. É uma espaçonave que vai colada embaixo de um avião. Quando ele chega a uma certa altitude, eles desprendem ela e soltam como se fosse um míssil. Ela vai, chega até a distância suborbital, que a gente consegue ver a Terra de cima. Mas não sai da atmosfera? Não sai totalmente, mas ela vai longe. Tá. E aí ela vira, acho que fica alguns minutos e desce de volta. Tá. Então a pessoa tem uma noção do que seria... Já tem uma noção e já está começando uma indústria de turismo acontecer em volta disso. Mas já tem esse tipo de turismo? Já tem? Sim, já existe. Quanto custa uma... $200 mil. Um passeio desse? O primeiro turista... acho que eu prefiro fazer compras na 25 de março. O primeiro turista que foi para o espaço como turista foi um russo, ele pagou $20 milhões. Mas ele foi então barateou bastante. Agora dá para ir, Mirella. A Mirella está aqui com a gente, já veio trazer. Depois o Carlinho vai mostrar ela. Mas ele foi visitar a Estação Espacial Internacional, né? Já é um pouco... Aí sim é um turismo mais sofisticado. Mais sofisticado. Bacana. Então a gente vai fazer um intervalinho rápido. Você viu, passou tão rápido, tá tão gostosa a conversa que já temos aí quase meia hora de programa. A gente volta então mostrando algumas imagens, algumas coisas interessantes que o Misael trouxe pra gente aqui, que faz alusão aí à vida dos astronautas, né? Essa coisa louca que é. A gente acha que legal, os caras vão para lá, mas tem consequências, né? Tem consequências físicas, psicológicas, né? Nesses heróis aí que se propõem a esse tipo de experiência. Querido, um intervalinho rápido, não sai daí, a gente volta já já.